O Sala Antagonista, que eu já acompanhei, ele mostra algo muito interessante. Porque, no geral, os teus entrevistados, Rodrigo, eles mostram uma coisa. Com trabalho duro, humildade, perseverança e o principal, com correção, você chega longe. Tô certo? É o que a gente tem visto lá, pelo menos por enquanto. A gente tem visto em via de regra. Só que o que acontece? Eu estou falando de empresas privadas. Só que quando você mete uma pontinha de interferência pública, acontece coisas como essa. Matheus, solta por gentileza aí o tweet do Jean Paul Prats, da Petrobras, falando sobre, confirmando aquilo que todos nós já sabíamos, que é a tal da interferência do Lula na Petrobras. O mercado ficou nervoso esperando dividendos cuja decisão foi meramente de adiamento e reserva. Falar em intervenção na Petrobras é querer criar dissidências, especulação e desinformação. É preciso, de uma vez por todas, compreender que a Petrobras é uma corporação de capital misto controlada pelo Estado brasileiro e que este controle é exercido legitimamente pela maioria do seu conselho de administração. Isso não pode ser apontado como intervenção. É o exercício soberano dos representantes do controle da empresa. É legítimo que o conselho de administração se posicione orientado pelo presidente da República. Essa frase eu vou reforçar. É legítimo que o conselho de administração se posicione orientado pelo presidente da República e pelos os seus auxiliares diretos, que são os ministros. Foi exatamente isso o que ocorreu em relação à decisão sobre os dividendos extraordinários. Traz para cá, Matheus, porque é o seguinte, não tem intervenção, mas depende da anuência do presidente da República. O que está certo, Rodrigo? Vamos lá, eu vou tentar colocar um pouco de panos quentes, não é passar pano para ninguém, viu, gente? Fiquem calmos. Mas vou colocar um pouquinho de panos quentes para a gente tentar entender melhor essa situação. Como sempre eu digo, como Aristóteles dizia, né, a virtude está no meio, né? Nem tão lá, nem tão cá. O que acontece? O Prats está correto quando ele fala, olha, a Petrobras é do Estado brasileiro, o governo de plantão agora é que vai ditar as diretrizes. Muito bem, quem investe na Petrobras sabe desse risco, correto? Desse risco de que o governo vá usar a empresa para algum outro fim que não fazer com que a empresa gere mais lucro, ok? Isso como se diz, isso é ok, é do jogo e é assim que funciona. Então, o Prats está correto quando fala isso, mas ele não está correto quando ele diz que não há intervenção na Petrobras. Ninguém espera que o presidente da República vá gerir também a Petrobras, assim como a gente não espera que ele vá ser ministro de qualquer coisa, e sim que ele vá dar diretrizes gerais, definir como será utilizado o lucro da Petrobras deveria ser uma função da diretoria da Petrobras, do nosso querido Jean Paul Prats, que com esse tweet tenta se desculpar a Lula, porque ficou meio queimado no Palácio do Planalto, porque na decisão do Conselho de Administração de não pagar os dividendos agora, ele se absteve. E isso foi visto pelo presidente, obviamente, como falta de lealdade. Na verdade, ele sabia, provavelmente ele imaginava, que isso ia dar muito pano para manga e tentou ficar de fora do jogo. Isso, obviamente, não acontece, e aí ele tem que pedir desculpa, falar que os ministros têm que se meter, que o Lula tem que se meter, e que ele está lá, ele é a famosa rainha da Inglaterra, com salários milionários e bônus milionários também. Muito bem, dito isso tudo, vamos voltar aqui à parte racional desse negócio. Para que serve a Petrobras? A Petrobras serve para produzir combustível, etc. e tal. Muito bem, por que o Estado tem que ser dono da Petrobras? Essa é uma discussão que vai longe, vai ter gente que acredita que gasolina
como é que se fala? É estratégico, então a gente não pode deixar na mão de empresas privadas. É isso, né? Assim como tem gente que acredita que os Correios são estratégicos, né? Entregar carta é estratégico na era do e-mail. Mas eu não vou discutir isso agora. O fato é que o governo é o dono, né? É a maior participação acionária, é o acionista majoritário, então ele manda e desmanda na Petrobras, conforme algumas leis que também, se atrapalharem muito, a gente muda. Não é isso, Jean Paul Prats? A gente já fez isso, inclusive, lá no finalzinho do ano passado, quando mudou a lei, inclusive, para fazer esse fundo de reserva que vai adiar aí o pagamento dos dividendos extraordinários. O que também está errado, o nosso querido Jean Paul Prats e o governo em geral, e a nossa querida Gleisi Hoffmann, que também andou falando por aí, como sempre, ela nunca me decepciona, eu sempre acompanho os tweets da Gleisi Hoffmann, porque eu acho extremamente cômico e extremamente divertido. Mas o que eles não estão corretos é, perder 10% de valor de mercado não quer dizer nada, e isso grita do mercado financeiro. Não, não é. O que acontece? A Petrobras estava precificada para entregar esses dividendos. Então, quem estava apostando na empresa, quem estava comprando ações da empresa, imaginava que ia receber esses dividendos. Chegou agora e descobriu que não é bem assim, você não vai receber nada. E o que ele faz? Estou no negócio errado, não era isso que eu queria. E ele vai embora. Quando vai um monte de gente embora e a porta é pequena, cada um vai oferecendo um precinho menor para poder sair logo. E aí se perde 55 bilhões de reais em valor de mercado. Então, é isso que está acontecendo com os dividendos da Petrobras. Wilson, posso emendar aqui rapidinho um outro assunto? Se você... Pode. Que é justamente essa pergunta aí do Fernando Arruda. E a Unigel? Bom, quem nunca ouviu falar da Unigel? A Unigel é da família de um bilionário belga brasileiro, isso, um sobrenome complicado, que eu não vou nem tentar falar agora, mas ela produz fertilizantes e arrendou 2 unidades de fertilizantes da Petrobras, na Bahia, em Sergipe, se não me falha a memória, Camaçari, eu acho que eu anotei aqui, Laranjeiras, para produzir fertilizante, e o negócio deu ruim. Não estava dando certo, ela não conseguia pagar o gás, porque o preço do fertilizante caiu, da ureia caiu, e o preço do gás utilizado lá nas caldeiras e etc. subiu. Muito bem, a Petrobras sugeriu, então, estranhamente, um negócio que o TCU acha que não faz muito sentido, que é um contrato em que ela troca o gás pelo fertilizante. Lembra-se que eu acabei de falar, o preço do fertilizante caiu e o gás subiu. O TCU imagina que isso pode gerar um prejuízo de mais ou menos 500 milhões de reais para a Petrobras. O negócio está parado, a Unigel está em vias de entrar com um pedido de recuperação judicial, está tentando negociar aí com debenturistas, aliás, o valor está muito parecido de 500 milhões, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tentando se agarrar, o governo, não sei se é o governo, alguém tentando dar essa ajudinha, pelo menos na visão do TCU, que pode causar aí um prejuízo de 500 milhões para a Petrobras. Mas você vai pensar, mas 500 milhões não é nada, né? Tem 40 bilhões guardados lá, que era para ser distribuído em dividendo e nem foi. Então, 500 milhões pode dar aí para quem quiser, né, para ajudar essa empresa a continuar gerando emprego. Aí você inventa a história que lhe aprouver. Mas o fato é que o TCU acha que isso não faz sentido por vários motivos. Um dos motivos é que o contrato está assinado por um diretor somente, o que é estranho e também não segue exatamente as normas da Petrobras, segundo o TCU, por um diretor e por um gerente que é subordinado ao diretor. Portanto, também não faz muito sentido. Fato é que a Petrobras também tem que dar uma olhadinha nesse negócio. E o que assusta o investidor? É porque isso tem cheiro de passado. E no passado, a Petrobras deu prejuízo, se endividou, as pampas, virou a empresa mais endividada do mundo e acabou afastando os investidores por muito tempo. Nós conseguimos retomar investimentos
nos últimos anos, mas parece que talvez enfrentemos aí momentos um pouco mais complicados. Ó, e tem algo nessa crônica de uma morte anunciada, ou crônica de um... não vou falar morte, porque acho que é um termo muito, muito pesado, mas é uma crônica de um fracasso anunciado, de um filme que nós já vimos. Assim, me parece que o roteiro é o mesmo, e o que eu acho impressionante e inacreditável é que você repete os mesmos erros, assim, sabe? Sabe aquela... Parece que aquele cidadão que sabe, eu vou sair de um ponto A para um ponto B. Ao invés do camarada pegar um caminho de uma estrada que está recém-reformada, lindamente, nananã, uma estrada sem buracos, para não danificar o carro, o camarada faz questão de pegar a mesma estrada esburacada, com problemas para arrebentar o carro dele, entendeu? O problema é que os passageiros somos nós. Esse é o problema. E assim, o que eu acho impressionante é essa insistência da administração Lula em cometer os mesmos erros. Já diria aquele ditado popular, né, Rodrigo? Errar é humano, mas insistir no erro ou é burrice ou é má fé. Eu tenho minhas dúvidas qual é a diferença. Se nesse caso é burrice ou se é má fé. Isso é difícil de saber mesmo, né? O fato é que as coincidências são muitas, né? E aí eu sempre fico com aquela coisa, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem. Existem, né? É estranho você ver toda essa... A gente falava sobre isso, fizemos uma capa de uma Cruzoé com esse tema, a gente já falou isso aqui no Antagonista repetidas vezes, né? Que o Brasil parece estar voltando às velhas práticas. E me preocupa, eu já falei isso, já externei isso algumas vezes, que com a queda de popularidade do presidente Lula, ele se agarre a essas ideias ultrapassadas e antigas, uma vez que ele está cercado apenas de pessoas que estão lá para aplaudi-lo. Então, não há ninguém que possa discutir com ele, afinal de contas, ele também não parece ser muito afeito a ouvir divergências, né? É o que ele decidir e pronto. E aí, assim, a gente fica difícil de a gente não entrar novamente numa crise como foi aquela criada pela nossa querida Dilma Rousseff lá em 2015 e 2016.